Nessa aula eu vou te mostrar como que você vai fazer dentro do Zano para adicionar um registro numa tabela. Ou seja, para salvar um registro aí dentro das tabelas do teu banco de dados. Então, na aula anterior a gente viu sobre você retornar os registros que já tem numa tabela, baseado em uma condição, algumas configurações que eu mostrei lá na aula. E aqui eu vou te mostrar para adicionar que é esse segundo endpoint que já foi criado. Então aqui, ó, adicionar um registro. Qual que é a operação aqui? A gente viu que... Deixa eu adicionar aqui, ó. A operação a gente viu essa daqui, né? De retornar os registros. Agora a gente vai ver essa daqui de adicionar um registro. Como que eu posso fazer? O que muda, basicamente? As configurações, tá? Então, aqui, sempre que você vai ter que adicionar registros, você vai ter que receber esses dados na sua solicitação. Geralmente você vai colocar aqui no input. Então, todos os campos da tabela, ele já vai criando aqui. O que acontece? Esse daqui, ele tá... Você pode, inclusive, aqui, ó, desabilitar ou habilitar. Por quê? Porque a criação da tabela vai pegar a hora atual que ele salvar o registro. Então, tem aqui, ó, todos os campos da tabela, que é aqui, ó, nome, usuário, tipo, telefone e e-mail. Ele está recebendo como parâmetro. E aqui, nessa operação, a configuração de input, eu vou setar qual dado que eu quero aqui, ó. Então, geralmente você vai utilizar a variável. Então, recebeu aqui, ó. Vou salvar. Ele vai utilizar a função now, que é o quê? Para você... para ele pegar a data atual, ou seja, o horário que ele estiver salvando. O nome, então ele está pegando aqui, ó, input texto, o nome, então essa variável, o usuário ID ele está pegando essa variável, e aí ele vai fazer, vai salvar esse registro. Basicamente é isso, tá? De repente você não quer, tem um campo que você não quer que o usuário mande, ou que não precisa, por exemplo, o usuário ID, você que configura dentro do endpoint, você desmarca, ele não vai fazer nada nessa operação, entendeu? Não quero que adicione informação nesse registro, quero que depois uma função manipule esses dados, enfim, você pode fazer dessa forma. Então, se ele tiver habilitado, ele vai esperar aqui, ó, vai pegar o valor dessa variável do input, né? E vai colocar aqui e vai fazer o salvamento. E aí ele vai retornar, aqui, ó, ele está retornando o que ele salvou aqui, ó, clientes. E aí, da mesma forma, ele vai mostrar aqui, ó, o que vai retornar, qual que é o output, ou seja, o que vai retornar nessa variável. Todos esses campos aqui. Eu também posso customizar os campos que eu quero, ou posso deixar todos. Vou deixar todos. E aqui, basicamente, você pode colocar uma descrição da tua função, tá? Eu não utilizo, mas você pode fazer essa... criar um novo cliente. Vou colocar aqui só para... Nós vamos colocar para ser mais didático. E aqui, ó, então salvei. Pronto, vou aqui no debug. Ele vai me pedir os dados. Vou colocar aqui Joaquim, usuário ID João. Vou colocar do ID 1 que eu criei. Padrão, telefone 11, tarará, e-mail Joaquim @gmail.com. Então, ó, tô aqui com 10 registros e vou salvar. Ele retornou ID 12, horário aqui do tipo Unixtemp, tá? Esse horário que ele salvou. Se eu for lá no banco de dados atualizar aqui, ó, ele já está aparecendo os dados que eu salvei. Então, basicamente é bem simples. O que você precisa se atentar nesse tipo de operação? É os campos que você quer receber para salvar no banco de dados. Então, você vai colocar aqui o tipo, banco de dados. No caso, quando eu crio e digo que ele já criou os endpoints, se eu criar um campo aqui, ó, ele já vai adicionar automático. Se eu associei aqui, ó, você pode até ver. Deixa eu pegar aqui. Opa. Exemplo. Ó, vou colocar aqui um campo exemplo. Ele adicionou o campo exemplo. Se eu vir aqui e atualizar, ó, ele já salvou o campo exemplo, porque é como se tivesse linkado tudo que você fizer, ele vai salvar. Se você salvar a tabela, se você criar um endpoint não conectado com a tabela, daí você vai ter que ir criando automático
o endpoint, mas aqui, ó, deixa eu ver. Você vai criar aqui, ó, por exemplo, ó, CRUD, clientes. Quando você cria aqui, ó, associado dessa forma, tudo que você mexer de campo ou excluir na tabela, ele vai excluir lá do input no endpoint, tá? Então, é assim que vai fazer. Vou excluir. Tá? Aqui, ó. Então, basicamente, os inputs que você tem que são os dados que vão vir, né, na chamada API para usando. E aqui, ó, a descrição, ele mostrou aqui, ó, criar um novo cliente. Ele pegou aqui de settings. Aqui eu uso geralmente comentário aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Geralmente uso aqui. É a mesma coisa. E aí, basicamente, os campos que eu quero. Se eu não quiser algum campo, deixo aqui desabilitado e ele não vai utilizar nada. E aqui é o retorno que ele vai retornar nessa variável. Lembrando, o que é só... Deixa eu até tirar para ficar mais fácil. Aqui, ó. Sempre ele salvou no banco de dados, retornou os dados que ele salvou no banco de dados aqui nessa variável. Como eu falei na aula anterior e em várias aulas você vai ver eu falar, tudo é variável. Então, manipulei um dado, variável. Chamei uma API, jogo para uma variável. Por quê? É assim que você vai trabalhando para fazer a tua lógica, para fazer a tua inteligência aí do teu negócio através dos anos. Então, nessa aula era isso e eu te aguardo na próxima aula.